Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Ele era forte, veloz e inesquecível. José Froilán González, o piloto que deu à Ferrari sua primeira vitória na Fórmula 1, é o protagonista do vídeo de hoje. Vamos descobrir como um argentino conquistou seu lugar na história do automobilismo. Antes de Fangio dominar o mundo da Fórmula 1, havia outro argentino abrindo caminho entre os gigantes europeus. Um piloto corpulento, corajoso e com um pé pesado. José Froilán González. Hoje, você vai conhecer a história do homem que deu à Ferrari sua primeira vitória na Fórmula 1. José Froilán González, conhecido como El Cabezón, nasceu em 5 de outubro de 1922, na cidade de Arrecifes, na província de Buenos Aires, Argentina, um local que ficou conhecido por revelar grandes talentos do automobilismo. Infância e juventude. Desde muito jovem, Froilán demonstrava interesse por mecânica e velocidade. Seu pai era dono de uma oficina mecânica, o que fez com que ele crescesse em meio a carros, ferramentas e motores. Esse ambiente foi fundamental para que González desenvolvesse uma habilidade natural para pilotar e preparar veículos, além de adquirir conhecimentos técnicos valiosos. Primeiros passos nas corridas. Sua carreira começou nas corridas de estrada da Argentina, como era comum entre os pilotos sul-americanos da época. Inicialmente, participou de provas de turismo carreteira, modalidade bastante popular no país. Seu estilo de pilotagem era marcado por agressividade e precisão, o que lhe rendeu reconhecimento rápido no meio automobilístico argentino. O desempenho consistente nas corridas locais logo chamou a atenção da Europa. Com o apoio de outros pilotos argentinos, como Juan Manuel Fangio, e o incentivo do Automóvel Clube da Argentina, González foi levado ao velho continente para competir internacionalmente. Esse início humilde e determinado seria o primeiro passo de uma trajetória que o levaria à Fórmula 1 e à história do automobilismo mundial. José Froilán González, chegada à Europa. A chegada de José Froilán González à Europa marcou o início de uma das trajetórias mais simbólicas do automobilismo argentino fora do país. Foi no final da década de 1940 que ele atravessou o Atlântico, impulsionado pelo sucesso nas pistas argentinas e com o apoio do Automóvel Clube Argentino, o mesmo que já auxiliava Juan Manuel Fangio em sua jornada europeia. Primeiras oportunidades. Ao desembarcar na Europa, González enfrentou desafios típicos de um piloto sul-americano da época: idioma, clima, cultura e uma concorrência extremamente qualificada. Mesmo assim, em 1949, ele teve a chance de correr em provas de Fórmula 2 e corridas de rua, como o Grande Prêmio de Albi, pilotando um Maserati. O talento bruto de González, aliado à sua coragem e conhecimento técnico, rapidamente chamou a atenção de equipes e entusiastas europeus. Estreia na Fórmula 1. Em 1950, ele participou de sua primeira corrida oficial na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Mônaco, pilotando para a equipe Maserati, embora não tenha completado a prova. Ainda nesse ano, passou a correr pela equipe Talbot-Lago, com participações modestas. Contato com a Ferrari. A virada na carreira veio em 1951, quando Froilán González foi contratado por Enzo Ferrari para correr pela escuderia Ferrari. Sua combinação de força física, ousadia e técnica impressionou tanto o fundador da equipe que ele o considerava ideal para domar os potentes carros da marca. Foi também nesse ano que González entrou para a história ao conquistar a primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Inglaterra de 1951, em Silverstone, superando justamente a poderosa equipe Alfa Romeo, que dominava a categoria até então. A chegada de Froilán à Europa foi muito mais do que uma transição geográfica. Foi a passagem de um promissor piloto argentino a um ícone internacional do automobilismo, com um lugar garantido na história da Fórmula 1. A primeira vitória de José Froilán González com a Ferrari, Grande Prêmio da Inglaterra de 1951. A corrida mais emblemática da carreira de José Froilán González, e um dos momentos mais importantes da história da Fórmula 1, aconteceu em 14 de julho de 1951, no Grande Prêmio da Inglaterra, no circuito de Silverstone. Contexto da época. Naquele momento, a Alfa Romeo dominava a Fórmula 1 com seus modelos 158 e 159,
e pilotos como Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina. A Ferrari, embora já respeitada, ainda não havia conseguido vencer uma corrida no Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde sua estreia em 1950. Fim da hegemonia da Alfa Romeo. Gonzalez havia conquistado a pole position, um feito impressionante que já surpreendia o paddock. Na corrida, com o Ferrari 375, equipado com um potente motor V12 de 4,5 litros, ele manteve um ritmo extremamente forte e constante. Mesmo pressionado por Fangio ao longo da prova, Froilan resistiu com firmeza. Com um desempenho impecável, Gonzalez venceu a corrida com mais de 50 segundos de vantagem sobre o compatriota Fangio, encerrando o domínio absoluto da Alfa Romeo e dando à Ferrari sua primeira vitória na história da Fórmula 1. Repercussão. A vitória foi celebrada com entusiasmo por Enzo Ferrari, que mais tarde diria: "Foi como se eu tivesse matado minha própria mãe." Referindo-se à dor simbólica de superar a Alfa Romeo, equipe onde ele começou sua carreira e com a qual tinha forte ligação. Legado da vitória. A conquista em Silverstone marcou o início da era de vitórias da Ferrari, que mais tarde se tornaria a equipe mais vitoriosa da história da Fórmula 1. E Gonzalez, com sua pilotagem firme e corajosa, se eternizou como o piloto que abriu esse caminho. Essa vitória foi mais do que um triunfo pessoal. Foi um marco histórico que ajudou a redefinir os rumos da Fórmula 1 e consolidou o nome de José Froilan Gonzalez como lenda do automobilismo mundial. Foi um momento histórico, a primeira vez que a Ferrari venceu a toda-poderosa Alfa Romeo na Fórmula 1. A segunda vitória de José Froilan Gonzalez na Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra de 1954. A segunda, e última, vitória de José Froilan Gonzalez na Fórmula 1 aconteceu novamente em Silverstone, no Grande Prêmio da Inglaterra de 1954, no dia 17 de julho. Assim como em 1951, ele pilotava uma Ferrari, mas em um cenário completamente diferente, já que a Mercedes-Benz havia retornado à Fórmula 1 com força total. Contexto da temporada de 1954. A temporada marcou o retorno da Mercedes com o poderoso W196, pilotado por Juan Manuel Fangio. Gonzalez representava a escuderia Ferrari, que ainda era competitiva, mas começava a sentir a pressão da tecnologia alemã. A Ferrari alinhava o modelo 625 F1, um carro com motor de 4 cilindros em linha e menos potência que o Mercedes, mais confiável e equilibrado. Domínio em Silverstone. Gonzalez teve um fim de semana perfeito. Fez a pole position, liderou praticamente toda a corrida e registrou a volta mais rápida, conquistando um Grand Slam. Largou na frente e nunca foi ameaçado seriamente durante as 90 voltas do circuito britânico. Sua performance foi sólida, constante e estratégica, mesmo enfrentando condições difíceis de pista e a ameaça do novato Stirling Moss, que abandonou a corrida. Resultado final: Grande Prêmio da Inglaterra de 1954. José Froilan Gonzalez, Ferrari. Mike Hawthorne, Ferrari. Onofre Marimon, Maserati. Ferrari, inclusive, fez uma dobradinha, com Mike Hawthorne em segundo lugar, o que ajudou a conter momentaneamente a ofensiva da Mercedes naquele ano. Importância da vitória. Foi uma confirmação da habilidade de Froilan como piloto de ponta, ainda capaz de vencer mesmo diante de concorrência mais moderna. Essa foi a última vitória de sua carreira na Fórmula 1, embora ele ainda continuasse competitivo em outras provas e categorias. Também foi um momento importante para a Ferrari, mantendo sua presença no topo da Fórmula 1 frente à ameaça tecnológica da Mercedes. Essa segunda vitória consolidou Froilan Gonzalez como um dos grandes nomes da era clássica da Fórmula 1, conhecido por sua força física, coragem e técnica refinada ao volante. Gonzalez disputou 26 grandes prêmios, obteve 2 vitórias, 7 pódios, 3 pole positions e 6 voltas mais rápidas, totalizando 72 pontos na Fórmula 1. Equipes: Ferrari, Maserati, BRM. Melhor temporada: vice-campeão mundial em 1954, atrás apenas de Fangio. Estilo de pilotagem e personalidade. Dirigia com potência e coração, menos finesse, mais intensidade. Fisicamente forte, mais sensível e humilde fora das pistas. Tinha grande amizade com Fangio,
embora fossem rivais nas pistas. Orgulho argentino e aposentadoria. Retornou à Argentina após sua carreira internacional. Participou de corridas esporádicas até meados dos anos 1960. Sempre foi lembrado como o homem que abriu as portas para a Ferrari e colocou a Argentina no mapa da Fórmula 1. Morte e legado. Faleceu em 15 de junho de 2013, aos 90 anos. Reverenciado por Ferrari como um herói eterno. Tanto que, em 2001, foi convidado a pilotar o carro de Michael Schumacher em Silverstone para marcar os 50 anos da primeira vitória da escuderia. José Froilán González pode não ter conquistado muitos títulos, mas sua marca na história da Fórmula 1 é eterna. Sem ele, talvez a Ferrari não fosse o mito que conhecemos hoje. O Touro de Los Pampas foi, e sempre será, o primeiro herói da escuderia. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Até a próxima!